Senhor presidente, no dia de ontem aconteceu na entrada do bairro Pedra Branca, ali no Eldorado, um acidente. Eu acho que muita gente que está aqui deve ter recebido em grupos de WhatsApp ou visto pelo Instagram ou pelo Facebook. É um acidente de uma moto com cavalos. Eu gostaria, para quem não viu, que pudesse, está passando agora aí na TV, o acidente. Dá uma olhadinha ali, por favor. O cavalo ele troca de pista e o motoqueiro bate em cheio. Olha lá, mais uma vez. 2 cavalos, foi filmado pelo carro que estava atrás. Bom, repercutiu muito esse vídeo e normalmente quando acontece um acidente com isso, muitas pessoas questionam: pô, quando que vai acabar com isso no município de Palhoça? Palhoça não faz nada por conta dos cavalos soltos. Cadê o vereador da causa animal? E mais uma vez eu falo, parece que pelo fato de eu ter levantado essa bandeira da causa animal desde 2017, qualquer coisa que acontece com o animal no nosso município, a culpa é do vereador Quintino. Gente, muita coisa aconteceu de lá para cá. Mas eu gostaria de fazer uma comparação. É proibido beber e dirigir, mas muita gente faz. É proibido e tem lei que permite o recolhimento de cavalo solto em via pública. Mas não é o Quintino nem a prefeitura que vai lá soltar o cavalo em via pública. Então as pessoas elas precisam ser responsabilizadas por isso. E para quem não conhece, muita gente me marcou, porque quando alguém vai na rede social e fala assim: cadê a prefeitura? Cadê o vereador? Que não existe uma lei. Ninguém procura saber se existe a lei ou não. Ninguém procura saber se existe algum trabalho feito ou não. Eles já vão lá, marcam o vereador e começa. Então, eu gostaria de divulgar aqui algumas coisas a respeito desse tipo de ocorrência. Em 2019, este vereador aqui que vos fala, criou o projeto de lei que o prefeito, na época, Camilo, sancionou, Lei 4.752 de 2019, que diz que é considerado como abandonado um cavalo solto em via pública. Naquela época, eu fui secretário municipal de Defesa do Cidadão, que contemplava a causa animal. Hoje a causa animal não está mais naquela pasta, e muito me orgulho por ter conseguido fazer um convênio com a cavalaria da Polícia Militar. Então, desde aquela época, desde 2019, qualquer cavalo solto em via pública, basta, e daí eu peço para vocês até anotarem, 3242-1512. Se vocês verificarem um cavalo solto em via pública, é só ligar no 3242-1512, que eu garanto, e daí sim pode me cobrar, que em 30 minutos, 1 hora, a cavalaria da polícia vai estar lá, para recolher esse cavalo. Antes da cavalaria passar lá, um funcionário do bem-estar animal vai até o local. Vai até o local o quê? Para verificar se a denúncia se ela tem fundamento ou não. Porque acontece muita denúncia que a gente chega lá na hora e o cavalo está preso, o cavalo de repente está dentro de um terreno que é particular e a gente não pode invadir um terreno para ir lá e recolher um cavalo. Mas tem muitos casos de cavalo solto em via pública. E eu gostaria de destacar que antes dessa lei, antes de 2019 e antes desse convênio, tenho certeza que muita gente aqui vai lembrar, o que mais tinha pela Palhoça é cavalo solto por aí. Mais tinha de rodo, principalmente no bairro Pedra Branca, Jardim Eldorado, por conta da proximidade com o Frei Damião e do Brejaru, e a gente sabe que tem os carroceiros que fazem o trabalho de reciclagem que utilizam o veículo de tração animal para esse fim. Mas era demais. E a gente passou a recolher. E se tem uma coisa que eu fico muito feliz e que funciona, é que essa lei, porque a gente sabe que tem muita lei por aí que ela só existe no papel. Mas essa lei, ela funciona. Se você vê um cavalo, ligue, repito, 3242-1512. Vai um fiscal verificar se o cavalo realmente está em situação de vulnerabilidade, maus tratos, ou realmente solto em via pública, e o cavalo é recolhido. Só que nesse caso aí, se vocês repararem, não tem nada a ver, no meu ponto de vista, com a questão que dele já fala: pô, vereador, cadê aquela tua lei que tu tanto falou sobre a proibição do veículo de tração animal? São 2 cavalos fortes, bonitos, que não é a característica do cavalo, dos carroceiros, que muita gente fala que essa proibição tem que existir por conta dos maus tratos. Tem. Mas então eu queria reforçar que existe sim um trabalho, que é um trabalho muito bem feito. Agora, infelizmente, nós não temos plantão à noite, noturno. Nós não temos o plantão no final de semana. E, infelizmente, também, muita gente se aproveita disso para poder soltar os cavalos nesse momento. Porque eles acham que a dieta de um cavalo contempla apenas soltar ele para comer um mato da rua qualquer.
E é muitas vezes por isso que o cavalo está desnutrido, que o cavalo está lá com as costelas aparecendo, que não é o caso desses aí. Porque a dieta de um cavalo não contempla só isso. Então eu queria reforçar que a lei existe, que ela funciona, tá? E que infelizmente aconteceu um acidente. Assim como acontece acidente de trânsito toda hora, todo instante, mesmo com uma placa de pare lá, numa esquina. Mesmo com proibido virar à esquerda, tem gente que vira à esquerda e às vezes tem um acidente. Então a gente não pode generalizar e dizer que a coisa não funciona por conta de um acidente, que eu lamento muito. Parece-me que o motoqueiro está numa situação grave e eu lamento, e eu não estou aqui dizendo, tirando a culpa ou não querendo responsabilizar ninguém, mas se tem algum responsável por esse acidente, é o dono desse cavalo. E que se alguém soubesse de quem é o dono, pode denunciar que a gente vai tomar as providências. Agora, o que não dá é para simplesmente acontecer aquilo ali, a gente filmar e falar, pô, cadê a prefeitura que não faz coisa nenhuma? Cadê o vereador que prometeu que... Foi feito. Só que, infelizmente, continua acontecendo. E às vezes, as coisas só funcionam quando realmente acontece a fiscalização e a punição. E se tem uma coisa que é fiscalizada todo dia, está aqui o Fabiano que trabalha com isso, não me deixa mentir. Todo santo dia a gente sai até para fazer a prevenção. A gente sai na rua para verificar se tem cachorro solto, se tem cavalo solto, para poder fazer o trabalho para exatamente prevenir que aconteça uma situação como essa. Só que às vezes foge do controle, porque não somos nós que vamos lá soltar o cavalo. Então, para não dizer que eu estou falando algo e não trouxe números, eu vou falar aqui um pouquinho de 2022, rapidamente. 85 denúncias de cavalos soltos. 63 cavalos foram recolhidos. Dessas 85. O que acontece quando o cavalo é recolhido? Eu falei que a cavalaria da polícia vai lá e faz esse trabalho. Leva para a cavalaria, esse cavalo fica numa quarentena, isolado dos demais cavalos, porque ele pode estar com doença, é feito exame, é feito tratamento, e depois que o cavalo está em condições de conviver com outros, para não passar doença para os outros, ele convive. Só que a gente também tem que ser coerente, que foi isso que eu pensei na lei lá atrás. Às vezes pode ser um cavalo que se soltou. E ao se soltar, eu não posso punir o dono, que trata bem, ou que é dono legítimo do cavalo, de pegá-lo de volta. Então, desses 63 recolhidos, 35 foram devolvidos. E passa por todo um procedimento. Inclusive, a lei diz que o cara tem que ir lá, o proprietário tem que reivindicar a posse, comprovar que é dono, e ele é multado. Porque eu também tenho que garantir que o meu cavalo não vai fugir. A culpa não foi minha que entreguei o meu carro para o meu filho menor de idade dirigir, mas eu sou responsável por isso, não sou? Então a pessoa também tem que ser responsabilizada. Então, em 2022, tivemos 85 denúncias, 63 cavalos recolhidos, 35 devolvidos e 23 foram adotados. Porque a lei diz que se em 15 dias o proprietário não for lá reivindicar a posse do seu cavalo, nós podemos fazer outras ações. E que ações são essas? A gente faz a doação. Obviamente, para pessoas que têm a condição de passar a ter a posse, né, ser tutor desse cavalo. O meu sonho, e eu cansei de falar aqui, quando eu falo cansei, porque eu não vou falar mais, porque a gente não teve adesão para isso, era usar esse cavalo na ecoterapia. No ano passado eu trouxe aqui para essa sessão, para essa casa, um trabalho que eu fui verificar em Araranguá, onde lá eles utilizam o cavalo recolhido em sessões de ecoterapia para crianças autistas. E vocês não imaginam o ganho, o avanço que tem no tratamento de uma criança com autismo, o contato dele com o animal. Não vou repetir, porque não é esse o assunto. O assunto aqui é que a gente não faz nada em relação aos cavalos soltos. 23 adotados, que eu gostaria que a gente pudesse, em vez de doá-los, fazer esse trabalho. Mas, enfim, 2023, só nesse ano, 18 denúncias, 11 cavalos recolhidos, 5 devolvidos. E quando eu falo que nós temos 85 denúncias e recolhemos 63, sabe por quê? Porque a nossa equipe amarra. A nossa equipe tenta identificar o dono. A nossa equipe faz a chipagem desse cavalo para que na recorrência a pessoa seja punida. Então existe sim todo um trabalho bem feito, que tem que ser reconhecido, porque até dentro de farmácia tinha cavalo. Não sei se vocês lembram de alguém que lembra de uma reportagem que na farmácia do Pedra Branca o cavalo entrou. Não sei se foi para comprar Calminex, mas ele entrou. Isso não acontece mais. Então a gente precisa reconhecer.
E já que o assunto é esse, eu gostaria agora aqui de agradecer ao prefeito Eduardo Fresse, porque este vereador aqui, desde o ano de 2017, ele luta pela proibição do veículo de tração animal no nosso município. Isso foi assunto, primeiro, para vários anos, porque nós estamos no ano de 2023, desde 2017 que eu protocolei o projeto aqui nessa casa. Por diversos motivos, ele não foi adiante. Ano passado foi motivo de muita discussão, mas, em conjunto com os demais vereadores, que eu também agradeço, a gente conseguiu desenhar um projeto que contemplava não só a proibição, porque por trás da atividade de uso, por trás da atividade do veículo de tração animal para a reciclagem, tem famílias que dependem daquele trabalho. Então, quando se lê um projeto, proibição do veículo de tração animal, eles pensam, pô, o Quintino só quer acabar com o sustento daquela família que tanto sofre. Mas o projeto ele contempla mais do que isso. O projeto contempla, no lugar do cavalo, a gente dá uma condição de trabalho, que é o cavalo de lata. Mas, Quintino, como é que uma velhinha vai, que a gente vê algumas senhoras mais idosas, lá na carroça, como é que ela vai pedalar? O projeto diz que pessoas com comorbidades, pessoas acima de 55 anos, vão receber o subsídio da prefeitura, para não precisar pedalar. O que a gente não pode mais permitir é o absurdo de maus tratos contra esses animais. Porque a gente cansa de ver cavalos soltos ali em via pública, que às vezes vão agonizar na marginal da BR-101. O Fabiano está aqui, a nossa equipe que talvez esteja assistindo de casa, tem que lidar com isso todo dia. Cavalo sem ferradura, cavalo com pata quebrada, cavalo com ferida, fratura exposta. E sabe o que eles fazem? Eles simplesmente abandonam. A gente tem inúmeros casos. E eu já mostrei e cansei de mostrar. Então, na tarde de hoje, finalmente, eu dou esse recado, até um tanto quanto emocionado, porque foi o que eu mais fui cobrado de 2017 para cá. Cadê o projeto da proibição do veículo de tração animal? E foi sancionado pelo prefeito Frécia na tarde de hoje. Então, nós temos agora, no nosso município, a lei número 5.249 de 2023, sancionada na tarde de hoje, que proíbe a utilização dos veículos de tração animal para determinados fins. Não vou detalhar, eu vou postar nas minhas redes sociais mais tarde. Todo mundo aqui, todo mundo participou, todo mundo aprovou esse projeto. Nem todos, mas também não vem ao caso, não é isso, não é esse a questão aqui, tá? Que dá o subsídio, que dá a substituição pelo cavalo de lata, mas que permite eventos religiosos, com charretes, passeios e uma série de outras coisas. Fico muito feliz, dedico isso aos protetores de animais do nosso município, que me cobram, alguns que achavam que o vereador que não está trabalhando na causa, mas infelizmente a gente legisla. Tem o executivo, a prefeitura que executa. O projeto de lei ele tinha sido aprovado nessa casa e dependia do prefeito sancionar. O prefeito sancionou, agradeço muito, agora a gente vai trabalhar para colocar ele em prática.